ser definido aleatoriamente. Esse rumo ele tem que ser definido de acordo com a metodologia. Eu gasto um tempão criando as class notes e desenvolvendo material para vocês, e eu quero que vocês avancem o mais rapidamente possível. Eu já falei para a turma do Reinaldo, que é o marido da Flávia, que eu quero que eles me demitam no final do ano. E eles estão nesse caminho. Eles estão avançando muito rápido porque eles estão fazendo as coisas. E, Débora, você tem a sorte de não estar sofrendo como a Flávia, porque lá na casa dela virou uma competição, virou uma guerra de sexos. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Ah, ele tá usando a mesa, não tô conseguindo estudar, e a plataforma não sei o que lá. Eu não quero que dê divórcio vocês, não, senão eu vou ficar me sentindo culpada. Mas eu tô sentindo que estão os dois estudando, certo? E aí, a gente ter mais de uma pessoa na nossa turma ajuda a gente a reavivar esse propósito nosso de avançar. Por quê? Quando você pensa em faltar na aula, porque você já está um pouco cansada, você fala assim: ah, não, não vou faltar, porque hoje eu vou encontrar com a Flávia. O teacher é meio chato, mas a Débora é legal. O teacher faz umas piadinhas meio sem graça, mas eu vou conseguir, eu vou estar lá com a minha colega de sala. Então vamos lá. O que a gente faz? Todos os exercícios, agora, eles têm esse botão para você ouvir. Você vai apertar o botão de ouvir e você vai acompanhando com os olhos o texto. Quando você vai acompanhando com os olhos o texto, você vai ganhando a associação do visual com o auditivo. E aí, sempre que quando você precisar, você para e vai anotando as palavras novas. Então, a ideia é que todo texto você anote as palavras novas. Ou primeiro leia ele em voz baixa para você mesmo, depois ouça o texto e depois tenta, mesmo sozinha, pronunciar as palavras do jeito que elas se apresentam aqui no nosso texto. Agora eu quero mostrar para vocês a grande novidade da plataforma da Academia BSB. Juntos, nós vamos apertar o botão play aqui, o Start Quiz, e vocês vão respondendo, certo? Em 2 minutinhos, nós vamos chegar no final do quiz. E aí vocês vão me mostrar que nota que vocês tiraram. Vamos lá, dá o play. Ok, play, e vamos respondendo. Tem aqui a primeira perguntinha: What is creme brulee? Vocês vão respondendo de acordo com o que vocês acham que está certo, ok? E aí, quando você responde, ele já te dá o gabarito com uma explicação extensa se você acertou ou se você errou. Então, na primeira aqui, eu acertei. Na segunda, eu vou errar propositalmente para ver se ele me apresenta o gabarito da minha questão. Então, vou colocar aqui. Vamos ver. Marquei qualquer coisa e vamos ver. Essa aqui é de múltipla escolha. Ele falou que não está certo. E aqui embaixo tem a explicação do porquê está incorreto. Certo? Então é importante que vocês não só marquem o que vocês acham que está certo e que está errado, mas verifiquem o porquê do acerto ou do erro. Vou marcar aqui mais uma errada para ver o que vai acontecer. Vocês já estão fazendo aí a partir do celular de vocês, né? Beleza, eu estou vendo aqui o que está incorreto e vamos em frente. Correto. Ok.
Eu já terminei aqui. Levantar a mãozinha. 4 de 10. Acertei só 5 e eu sou professor, olha lá. Não tá tão ruim assim. E você, Flávia? Ah, quantos você acertou? Não tem problema. O objetivo desse de nós fazermos agora, sem muito tempo, é para vocês verem que pode ser tudo resolvido pelo celular se você está esperando no dentista, se você está no banheiro, está na esteira da academia, você pode falar, teacher, manda um quiz aí para mim do nível que eu tô. Eu te mando um quiz, você faz, vai ser melhor fazer um quiz e treinar um pouquinho seu inglês do que você simplesmente assistir mais um vídeo do TikTok ou entrar em mais uma polêmica do Instagram. O importante é que vocês vão estar treinando e que aqui tem a nota que vocês tiraram e também o tempo que vocês gastaram para fazer isso e a data de hoje. Os pontos que vocês ganharam, eles vão ser atribuídos à conta de vocês na plataforma, certo? Então isso aqui eu queria mostrar para vocês verem que a Academia BSB tem evoluído e essa evolução tem acontecido de maneira gradual. A Mariana falou que eu tenho mania de grandeza, que eu falei que eu quero competir com o Duolingo. Mas eu tô no caminho certo, né? Talvez demore um pouquinho, eu preciso de mais alguns milhões. Mas vocês viram que tem uma dinâmica das imagenzinhas e tal? Ai, gente, eu quero fazer o melhor para os meus alunos, eu quero que meus alunos aprendam. Então, se é para fazer alguma coisa, eu vou mirar no melhor. E é por isso que eu miro em vocês, minhas melhores alunas do nível A1. Quer dizer, elas foram no passado, esse ano é o que a gente vai ver, certo? Então, dando um resuminho rápido, a gente tem um novo site da Academia BSB somente para os alunos adultos. Esse site ele tem muitas informações, tem a data do Clube do Livro, que é sempre às quartas-feiras, das 10 à meia-noite. Nós temos também a explicação dos métodos mnemônicos que a gente utiliza durante a aula. Lembrança que para vocês estarem sempre logadas na plataforma quando vocês forem fazer as atividades. Os pontos que vocês ganham levam vocês para o ranking. No ranking, vocês podem tocar essa pontuação por descontos nas aulas e produtos da loja. Outra coisa importantíssima é que vocês não precisam ficar no nível A1 o semestre todo. Vocês podem avançar mais do que um livro por semestre, porque a maior propaganda da Academia BSB é o aluno falando e não simplesmente o aluno pagando mensalidade sem aprender. Nós acabamos de fazer aqui uma atividade da plataforma. Tenho mais, gente. A gente tem mais de 6 mil perguntas cadastradas. É muita coisa. Então, sempre quando vocês quiserem estudar, vocês podem fazer um vídeo, um quiz aleatório, vocês podem perguntar, Paulo, do nível que eu tô, o que seria melhor eu saber? E agora a gente tem uma novidade que vai ajudar vocês a ganharem estrelinhas e que vai ajudar vocês a evoluírem mais. Se vocês acham que os assuntos que eu trago para a nossa aula, eles são muito chatos, agora a gente tem um blog dos alunos. Então, toda vez que estiverem com um tempinho a mais, vocês podem entrar lá na plataforma e escrever um post do blog. Eu vou corrigir para vocês e vou enviar de volta, certo? Então, vocês vão sempre ter a oportunidade de escrever mais. Então, durante a aula a gente fala, fala, fala. No tempo de estudo de vocês, vocês respondem atividades de gramática. E no final de semana, no domingão, se estiverem sem fazer nada, vocês podem criar posts para o blog dos alunos. A gente vai ter o blog dos alunos e vamos continuar com o blog dos professores, certo? A gente tem uma metodologia própria, a gente tem uma gramática adaptativa, a gente tem o que a gente promove para os alunos é acolhimento e controle. E aí vocês vão falar assim, Paulo, beleza, eu sei que eu tenho que estudar, mas como que eu vou estudar? Vou renovar para você, como é que fala mesmo, Flávio? Renovar os votos? É isso? Eu vou renovar os votos nossos de estudo. E como é que funciona isso? Você já tem um workbook e eu mandei no grupo para vocês hoje essas folhinhas aqui. Vocês vão imprimir essas folhinhas aqui, porque tem
a explicação de como que vocês devem estudar. Eu sei que vocês têm trabalho, vocês não vivem só do inglês, mas na parte de vocabulário, por exemplo, vocês vão poder estudar. Teacher, tô com tempo livre essa semana. O que eu faço para estudar? Bom, eu tenho uma maneira de estudar com pouco tempo ou com muito tempo. Com pouco tempo, eu olho as palavrinhas 5 minutinhos antes da aula e olho no dicionário inglês, o significado de cada uma delas. Com muito tempo, vocês vão fazer o quê? Pegar as palavras e vão escrevê-las à mão no caderno de vocês. Então, na seção de vocabulário, vocês têm uma folhinha especial para vocês passarem a limpo as palavras. Por quê? Além de saber o significado, é importante que vocês saibam a ortografia das palavras, porque uma coisa é vocês saberem o que ela significa, outra coisa é vocês saberem escrever. O português é uma língua fonética, você escreve exatamente do jeito que você fala. Em inglês, você escreve de um jeito e fala do outro. E para você aprender, não tem outra maneira senão escrevendo. Então, da mesma forma que você tem orientação para você fazer as coisas com pouco tempo ou com muito tempo do vocabulário, vocês vão ter a orientação para fazer as coisas com pouco tempo ou com muito tempo da pronúncia, com pouco tempo ou com muito tempo do language usage, expressões, as atividades de gramática, que podem ser feitas na plataforma ou serem feitas à mão, e todas as atividades. Então, esse PDF aqui eu acabei de enviar para vocês e eu sugiro que vocês imprimam, pode ser colorido ou preto e branco, e coloquem nas divisórias da pastinha de vocês, certo? Se vocês querem ficar fluentes, o mais importante é o speaking. Então, teacher, tô sem tempo para fazer nada, o que eu faço hoje? Você vem aqui, escaneia o QR Code, vai ter uma explicação da ciência por trás disso. Então, a metodologia da Academia BSB eu não tirei da cartola. São 20 anos que eu dou aula e são muitas leituras e cursos que eu tenho feito para me qualificar para dar uma aula cada vez melhor. Aqui tem uma explicação rapidinha do que fazer com pouco tempo ou com muito tempo, mas vocês podem também escanear esse QR Code e ver o porquê de cada uma dessas atividades, certo? Tem alguma dúvida até o momento? Uhum. Isso. Eu estou atualizando, mas 100% deles é para ter o áudio para vocês ouvirem a pronúncia em inglês. Se não tiver, é um erro. Vocês podem falar, teacher, tá com erro aqui, me ajuda a corrigir esse erro. E vocês vão ganhar, inclusive, estrelinhas por identificarem os erros, certo? Então, é para que todos os textos tenham a parte escrita e o áudio. O próximo ponto importantíssimo da aula de hoje é eu dizer para vocês que as Class Notes mudaram. Antigamente, as Class Notes elas vinham em PDF. A Débora lembra dessa época, né, em tempos imemoriais. A gente tinha a nossa aula e no final da aula a gente tinha um PDF com todos os assuntos que a gente tratou. A partir de agora, as Class Notes elas vêm em página, nas páginas no site novo dos alunos. E a gente vai ter sempre na aula seguinte um resumo do que foi feito e um exercício para vocês lembrarem a aula anterior. Então, o que eu percebi? Percebi que os alunos estavam aprendendo coisas novas todas as aulas, mas não estavam revisando as coisas das aulas antigas. Eu falei, peraí, se a gente aprende e não revisa, a nossa eficiência diminui. Então, é preciso que vocês revisem. E eu pedia para os alunos revisarem, mas eles não faziam. Então, nos 5 minutos iniciais da nossa próxima aula, a gente vai revisar o conteúdo que a gente teve na aula anterior. Então, nessa aula aqui, a aula atual, o aluno aprendeu o que é uma baleia, o que é um leão marinho, o que é uma vela. Mas na aula anterior, ele tinha aprendido o que é uma boutique, o que é uma loja, o que é um mercado e o que é uma mansão. Então, todas as aulas agora, além do vocabulário novo, na parte de vocabulary, vocês vão ter uma revisão do vocabulário antigo. Além disso, meus queridos, todas as aulas a gente vai revisar também os erros de pronúncia da aula anterior. Então, no laranja mais escuro aqui, estão anotados os erros de pronúncia da aula atual. Da aula passada está no laranjinha mais claro. Então a gente vai estar sempre analisando, avançando de acordo com as revisões que a gente está fazendo das aulas anteriores. Então, a gente tem aqui a primeira sessão, Vocabulary, a segunda sessão, Pronunciation. A terceira sessão é Language Usage. E o que é Language Usage? São usos da linguagem que não necessariamente estão descritos na gramática. São coisas que você aprende morando no país. Tem muita gente que fala assim, Paulo, você aprendeu inglês porque você morou no exterior? Não, eu aprendi inglês porque eu estudei bastante,
mas morar no exterior me ajudou. É possível você aprender usos da linguagem mesmo morando no Brasil. E aí vocês vão me perguntar assim, Paulo, o que difere o uso da linguagem das expressões idiomáticas? As expressões idiomáticas são termos consagrados pela cultura que têm um sentido mais complexo. Por exemplo, o fulano lacrou. Como é que eu falo lacrou em inglês? É difícil de saber, né? Como é que eu falo caiu um pé d'água? Essas expressões, elas fazem parte do vocabulário do nativo e eu quero trazer para vocês também todas as aulas expressões relacionadas ao tema. Então, essas aqui foram expressões que são utilizadas em inglês para iniciar uma conversa. O fulano fez uma tempestade em um copo d'água. Em inglês, tempestade em um copo d'água é uma tempestade numa xícara de chá. Certo? Então, a simples tradução não vai me dar o sentido completo do que eu quero dizer. Certo? Como é que você diz, ele lidou com um problema em inglês? Eu tenho a maneira literal de dizer isso, ou também tenho a maneira utilizando uma expressão idiomática. Continuando a nossa explicação, eu vou dar a explicação com os métodos mnemônicos durante a aula e sempre depois disso vocês vão ter a explicação da gramática tradicional, trazendo todos os detalhes. Então, essa turma aqui é uma turma do nível básico 2, eu, você, a Flávia e a Débora, nós estamos no básico 1, essa turma está no básico 2. Eu também estou dando para eles a explicação engraçadinha da gramática, que é para eles criarem o gosto pelo estudo. Depois nós temos a explicação tradicional da gramática. Clicando nessas atividades aqui, vocês vão poder abrir uma página para que vocês façam um treino do que foi ensinado na aula mais recente, certo? Outra coisa importantíssima é a gente estar fazendo atividades de leitura. Nas atividades de leitura, a gente vai fazer sempre anotando as palavras novas. Então, se você tiver com pouco tempo, lê e segue em frente. Se você tiver com um pouquinho mais de tempo, você vai ler, vai anotar as palavras novas e responder às atividades de interpretação de texto. Na parte de ouvir vai ser sempre uma atividadezinha, na parte de assistir também, na parte de escrever, juntos durante a aula. A gente vai escrever um texto, o professor vai revisar esse texto, vai mandar a revisão para vocês vão escrever sozinha a segunda versão do texto. E na parte de ouvir, se você está realmente querendo aprender a falar inglês, a parte de speaking é a parte mais importante. Por quê? Eu vim aqui, peguei todas as palavras que o aluno errou na aula atual e criei um texto para ele colocar essas palavras dentro de um contexto. Isso aqui é que vai ajudar vocês a terem um flow, vocês a falarem de maneira